Ontem, na faculdade, nós tivemos uma palestra sobre empreendedorismo com o dono do Café Coité. A palestra foi realizada no primeiro momento. Ao retornar para a sala de aula, eu fiz uma pergunta para minha professora de produção de texto sobre o que para ela seria um indivíduo educado. E ela, muito sabiamente, transferiu a responsabilidade de fazer essa definição para mim. Na palestra que o dono do Café Coité deu para nós, ele mencionou o Henry Ford. E como vocês sabem, Henry Ford foi o fundador da Ford e ele se encaixa perfeitamente na definição de educação que eu vou trazer para vocês. Mas talvez você se pergunte, Roberval, o que Henry Ford tem a ver com esse assunto? Se você estudar o mínimo possível sobre a história de sucesso de Henry Ford, você vai descobrir que ele não teve muita educação formal. Essa educação que nós recebemos na faculdade. Certa feita, cansado de ser encarado como alguém mal educado, inclusive no seu tempo em que ele viveu, houve um período em que uma revista, de tanto criticar a educação dele, Henry Ford levou essa revista para os tribunais. Lá no tribunal, a revista teve que comprovar por A mais B que Henry Ford era mal educado. E eles não conseguiram. Então eles começaram a encher Henry Ford de muitas perguntas. E Henry Ford respondeu as perguntas. Só que chegou dado momento em que ele, cansado de tantas perguntas que foram feitas a ele, nessa tentativa desesperadora de provar que Henry Ford era mal educado, que ele levantou o tom de voz e disse: "Olha, por que razão eu haveria de entupir a minha mente de conhecimentos gerais se eu disponho à minha disposição de homens qualificados que trabalham para mim? E desse modo, a qualquer momento que eu queira saber alguma coisa, eu posso me referir a essas pessoas e ter acesso ao assunto que eu desejar." Com isso, todos ali ficaram impressionados com a colocação de Henry Ford, porque tal raciocínio não poderia vir de alguém mal educado. Uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa que detém grande quantidade de conhecimentos gerais ou especializados. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu a faculdade mental de tal modo que consegue o que quiser ou algo equivalente sem atropelar os direitos dos outros. A palavra educar, ela tem origem do latim, que significa eduzir, extrair, desenvolver a partir de dentro. E Henry Ford se enquadrava perfeitamente nessa definição de educação. Desenvolver a partir de dentro. Porque as pessoas dos nossos dias têm um preconceito formado do que é ser educado, do que é educação. Como também muitas pessoas acreditam que para ser bem-sucedidos na vida, a pessoa precisa ter essa educação formal, e Henry Ford não tinha essa educação formal, mas ele conseguiu desenvolver-se a partir de dentro. Porque o significado da palavra
educação, originária do latim educo, significa isso. Significa que você, enquanto indivíduo, detém essa capacidade de desenvolver-se. E Henry Ford fez isso. Uma pessoa educada não é uma pessoa necessariamente que frequentou a faculdade ou que detém grandes níveis de conhecimentos gerais. E por que saber isso é importante? Porque muitas vezes a gente acaba meio que desacreditando do potencial das pessoas, ou até mesmo fazendo um pré-julgamento equivocado sobre a capacidade intelectual das pessoas. E quando o palestrante do Café Coité citou o exemplo de Henry Ford, eu lembrei dessa situação. Se você for analisar a vida, o histórico das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, você vai ver que essas pessoas construíram patrimônios, fortunas, e todas elas têm uma coisa em comum. Elas não têm essa educação formal.